A aula de hoje, pessoal, vai acontecer como? A gente vai falar de um assunto, atividade, daí eu dou um tempo para vocês fazerem, intervalo, outro assunto, atividade e acaba a aula. Tá bom? Assim vai ser a aula de hoje. Beleza, então, rapaziada. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para o primeiro slide. Então tá, pessoal. Novamente, né? Sejam bem-vindos aí à segunda aula ao vivo, né? De planejamento e controle de manutenção, né? Então, nós temos um total de 3 aulas ao vivo, né? Nós estamos aí na segunda, semana que vem termina já. E aí depois nós já vamos para a próxima unidade curricular. Beleza? E aí, pessoal, semana passada, né, a gente teve um papo aqui falando um pouquinho do histórico, né, de manutenção, tudo isso. E aí a gente falou ali, né, que a manutenção, como a gente vê hoje, né, como ela funciona hoje, da maneira que ela funciona hoje, ela teve início ali depois da Segunda Guerra, né, ali depois dos anos 40, por aí, por aquela volta ali, tá? Atualmente, pessoal, dentro da manutenção, a gente tem índices de confiabilidade e de alta tecnologia extremamente altos, né? Para quê? Para que a gente consiga reduzir os custos e também a qualidade dessa manutenção lá no final. Então, pessoal, hoje a manutenção, de uma maneira ou outra, ela se tornou uma parte extremamente importante nas empresas, né? Para vocês verem, né? Eu já trabalhei de projetista de manutenção. O que um projetista de manutenção faz, né? O trabalho do projetista de manutenção é basicamente planejar, né? Seria um planejador de manutenção, todo o setor de manutenção. Então, eu trabalhei numa empresa, eu planejava todo o setor de manutenção, todos os tipos de planejamento, tudo certinho, tá? Então, isso dá a importância da manutenção para o que se tornou a manutenção hoje dentro das empresas, né? E aí, dentro da manutenção, pessoal, a gente precisa aí criar uma escala de prioridades, né? Para que seja possível a gente ter um panorama geral do que está acontecendo na manutenção e aí a gente poder escolher aonde dar atenção primeiro, né? Porque muitas vezes a gente não tem muitas frentes de trabalho, né? Para poder trabalhar várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. E aí a gente tem 3 tipos de prioridade, né? A primeira é a prioridade máxima emergência, que é uma manutenção que ela tem que ser feita imediatamente depois de detectar a necessidade. Por exemplo, quando algum equipamento apresenta uma falha crítica, né? Então, por exemplo, estou lá trabalhando num torno, daqui a pouco o torno para. Ele está ligado, mas ele para. Aí eu abro a caixa de engrenagem, arrebentou uma engrenagem lá dentro. Não dá para trabalhar. Prioridade máxima emergência, né? Então, falha catastrófica. Segunda prioridade, prioridade média urgência, né? Manutenção que deve ser feita o mais breve possível, de preferência na próxima parada programada, após detectada sua necessidade. Por exemplo, defeito em estado próximo à falha do equipamento prioritário. Então, eu estou nesse mesmo torno, né? E aí, não, no torno não. Eu estou numa esteira, trabalhando numa esteira, e daqui a pouco eu vejo que a polia, né, e a correia começa a patinar, a patinar, a patinar. Ou seja, está na hora de dar manutenção naquela correia, né? E aí essa prioridade média urgência, né? Porque aquela máquina, se ficar muito tempo parada, né, vai dar algum problema ali na frente na minha produção. E a gente tem a prioridade mínima necessária, né? Que é a manutenção, que ela só pode ser adiada, né? Que ela pode ser adiada por alguns turnos, mas a sua execução não deve ultrapassar uma semana. Por exemplo, uma manutenção preventiva é um equipamento prioritário de acordo com o cronograma, né? Então, a manutenção preventiva, de maneira geral, ela tem essa prioridade mínima necessária, ok? E aí essa prioridade, pessoal, obviamente ela vai vir de um bom planejamento, um bom controle, uma boa programação dessa manutenção. E aí com esse bom planejamento e controle, a gente consegue evitar algumas coisas, tá? Que são péssimas, né, para a empresa, como por exemplo, atraso na duração da manutenção, cancelamento de serviços prioritários, ociosidade de mão de obra, isso acontece bastante, tá? Por que acontece bastante? Quando a gente faz
um mau planejamento dessa manutenção, muitas pessoas acabam ficando ociosas, né? E aí isso é um problemão, né? Improvisações de ferramentas ou materiais, elevado número de serviços e horas extras e altos índices de acidentes humanos ou ambientais, ok? E aí, pessoal, dentro da manutenção, a gente tem a gloriosa e maravilhosa parada de manutenção, tá? Essa parada de manutenção, ela é um dos pontos e os momentos mais importantes para que todas as máquinas que estão na fábrica continuem trabalhando muito bem. E aí, os principais itens que a gente tem que conquistar para ter uma boa parada de manutenção é forma de contratação, né? Como é que eu vou contratar as pessoas para fazer isso? Qualificação técnica, tanto da nossa equipe interna quanto da equipe externa, porque muitas das vezes, né, alguns equipamentos necessitam de uma equipe externa para dar manutenção. Gerenciamento de compras, isso é muito importante, tá, pessoal? Gerenciamento de compras, a gente vai falar sobre isso um pouco na aula hoje. Monitoramento de todas as etapas, para a gente saber como é que está funcionando, tá? E toda a documentação gerada, né, para a gente saber o que a máquina apresentou, se foi consertado o problema que apresentou, tudo isso, ok? E o planejamento dessa parada de manutenção, ela não é engessada em apenas uma configuração, né? A gente não pode simplesmente pegar o que está no papel, é isso, eu não consigo ajustar, tá? Cada empresa, ela vai ter o seu próprio tipo de planejamento, né? Então, a equipe administrativa, né, ela vai ter ali o papel dela de viabilizar todos os profissionais internos, todos os prestadores de serviço, conforme a empresa tenha disponibilidade de money, né? Disponibilidade financeira. A equipe técnica vai fazer o serviço de manutenção de maneira muito mais eficiente e sem risco. E, obviamente, para poder fazer essa manutenção, né, as máquinas têm de estar disponíveis e trabalhando dentro, né, dos parâmetros que a equipe estabeleceu. E dentro da indústria, de maneira geral, tem um setor responsável por alocar esses recursos e outro setor só para controlar esses recursos, que é o setor de compras e o de almoxarifado. Quando eu falo nesse tipo de recurso, pessoal, são peças de reposição, ferramentas, tudo isso que a gente precisa na manutenção, tá? O setor de compras, a importância dele se dá a partir do momento que ele fica responsável por levantar fazer o levantamento, né? Não aumentar, fazer o levantamento do melhor preço de serviço ou preço de material para as rotinas diárias da empresa. E o almoxarifado é quem vai ficar responsável por armazenar esse material, receber, conferir, controlar esses materiais e distribuir esses materiais nos setores responsáveis, tá? Algumas outras empresas menores, tá? Geralmente é o mesmo, compras e almoxarifado ficam no mesmo local, tá? Isso acaba facilitando também. O Robson apertou. Geralmente, qual o tempo necessário da parada? Isso aí vai depender do tipo de manutenção, tá? Por exemplo, manutenção preditiva. Geralmente não é necessário parada, tá? A gente vai lá, coloca, por exemplo, um torno que está vibrando, né? A gente vai lá, coloca os sensores na máquina e a máquina tem que trabalhar normalmente, tá? Estou falando de análise de vibração, ok? Manutenção preventiva, aí depende da máquina. Por exemplo, o torno. Eu vou olhar a caixa de engrenagem, eu vou olhar a castanha, eu vou olhar o eixo árvore, eu vou... Aí, assim, eu vou lubrificar o meu torno, né? Vou passar graxa, vou passar lubrificante, tudo ali certinho, tá? Então, depende, tá? Geralmente, uma máquina leva um dia inteiro para fazer uma preventiva, tá? Geralmente. Lógico, se eu abrir a caixa de engrenagem e chegar lá ter um monte de problema, vai demorar mais tempo, né? Mas geralmente cada máquina demora um dia, assim, demora um turno, um dia de trabalho, um dia de trabalho. Tu perguntou parada geral? Geralmente por máquina é um dia, tá? Um dia a equipe de manutenção resolve. Eles pedem um dia já para, se der algum outro problema, alguma coisa, né? Já consegue resolver, tá? Aqui, pessoal, a gente tem aí um planejamento de manutenção, tá? Ali tem o nome de cada máquina, né? Obviamente por siglas, né? Aí da empresa, né? Então, por exemplo, ali tem o MA, que é o montador de andames, né? Tipo trabalho, iniciais, montador de andames.
unidade 400%, taxa padrão, taxa de hora extra, custo por uso, acúmulo e calendário base. Geralmente, o pessoal dos custos faz dessa maneira, tá? Não é o caso de vocês, tá? Mas o pessoal do custos faz dessa maneira. E aí, pessoal, dentro da manutenção, quem vai planejar essa manutenção tem que ter noção de uma coisa bem importante, tá? É a previsão de homem-hora. A previsão de homem-hora é quanto tempo cada homem da manutenção vai precisar para trabalhar, para dar manutenção nas máquinas, tá? Que é mais ou menos isso que o Robson perguntou, tá? Essa previsão de homem-hora, ela tem que ser bem razoável quanto à especialidade do serviço e também tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração, como está o arranjo de máquinas, o que isso quer dizer, como é que as máquinas estão dispostas, qual é o ferramental disponível, quais são os instrumentos de medição que vão precisar, se esses instrumentos estão aferidos, né, se eles estão calibrados. E aí, pessoal, uma acertada efetivação desses valores de homem-hora é imprescindível para a gente calcular quais são as despesas e os indicadores ali da gestão da manutenção, tá? E o sucesso da nossa manutenção, ele é dependente de vários setores que estão envolvidos, né? Por isso que a gente tem que sempre estar negociando. Pessoal, alguma dúvida até agora? Esse cálculo de homem-hora, ele é bem tranquilo de fazer, tá? Vocês vão fazer um exercício sobre isso, mas é basicamente a quantidade de homens dividido pelo tempo. Então, ou quanto tempo eles precisam para fazer e tal. A gente vai ter os dados ali e aí vocês vão conseguir fazer, tá? Alguma dúvida ou não? Não? Então tá. Então, ó. Então nós vamos fazer o primeiro exercício, tá? Vocês podem pegar um papel, uma caneta e fazer. Uma calculadora, talvez. Não sei se precisa. Total. Uma empresa precisa realizar uma manutenção preventiva em uma prensa hidráulica utilizada na produção. O setor de manutenção precisa planejar a quantidade de horas necessárias e distribuir a equipe de forma eficiente. Então, ó, a manutenção dessa prensa tem 5 etapas. Inspeção geral e lubrificação, que leva 1,5 horas. Lembrando, tá, pessoal? 1,5 horas. Aliás, 1,5 horas é 1h30, tá? Mas, por exemplo, 1,2 horas não é 1h20, tá? Só para vocês saberem. Então, a primeira atividade é a inspeção geral e lubrificação, que leva 1h30. Substituição de mangueiras hidráulicas, que leva 2 horas. Ajuste e calibração do sistema, 1 hora. Testes funcionais, 1 hora. Registro e relatório final, meia hora, tá? E a empresa tem 3 técnicos, né? Dispõe de 3 técnicos para essa manutenção. Qual é o trabalho de vocês? Vocês vão responder 3 perguntas. Primeiro, calcular o total de horas homem necessário para a manutenção. Então, quanto cada técnico desse vai precisar de tempo para fazer essa manutenção, tá? Então, simples, né? Determinar o tempo total de manutenção, considerando que os técnicos podem trabalhar simultaneamente. Então, quanto tempo vai ser o total dessa manutenção? Ok? E se a empresa precisar reduzir o tempo total para 2 horas, quantos técnicos seriam necessários para fazer essa manutenção em 2 horas, né? Obviamente vai precisar de mais do que 3, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Entenderam? Aí podem usar a internet, chat GPT, o que vocês preferirem, tá? Só não confiem, se vocês forem usar chat GPT, não confiem no cálculo do chat GPT, tá? Vejam como faz lá e calculem vocês, tá bom? Eu vou dar aí até 5 para as 9, tá? No chat GPT dá errado, velho. Ele não consegue calcular, é impressionante. Tá bom? Então até 5 para as 9 a gente volta para corrigir, beleza? Qualquer dúvida, me mandem aí no chat. Eu vou abrir o microfone também, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa por microfone, deixei aberto também, tá?
Eu acho que é muito técnico, tá, Richard? Eu posso estar errado, mas eu acho que é muita coisa.
Pode falar, Robson, fica à vontade. Ô, professor, eu estou só com uma dúvida aqui, né? Pergunte. Eu peguei a quantidade de horas para cada tipo de inspeção, no caso, inspeção geral de lubrificação. Tá? Peguei essa 1 hora e meia, dividi pela quantidade de técnico, né, que Não, deu não, meia hora para não, não, cada um. não precisa fazer isso. Vai demorar muito. É mais fácil tu somar tudo e dividir, entendeu? É, então, se a empresa precisa reduzir o tempo total para 2 horas no máximo, quantos Aham. técnicos necessitaria? Eu, pelo cálculo, não necessitaria nenhum, que está dando 2 horas para cada um. Está Tá, dando 6 horas total, dividido pelos três técnicos, dá 2 horas para cada um. tá bom. Bota essa resposta, então. Hum. Coloca essa resposta. Se tu acha que não precisa colocar mais nenhum, é isso. Tá bem? Show. Fechou. Tá bom? Guardem as respostas aí, daqui a pouco a gente já corrige, tá?
Então tá, vamos corrigir então. Pessoal, então a gente viu a contextualização, viu os dados que tinham, né? E a pergunta era: calcule o total de horas homens necessárias para manutenção, tá? Quanto que deu aí no de vocês? Quantas horas precisaria aí para fazer essa manutenção? Pode falar, Robson. O meu deu 2 horas para cada um. Tá, fechou? Totalizando 6 horas, né? Isso mesmo. Fechou, show de bola. Alguém colocou outra resposta? A mesma? Então tá. É isso mesmo, né? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente soma todas as horas de todas as atividades, né? Aqui que daria 6, e divide pelo número de homens, né? Então, ó, 6 dividido por 3 daria 2 horas homem necessário para dar essa manutenção aqui, tá? Aí aqui determina o tempo total de manutenção, né? Seria 6 horas, que é a soma de tudo, né? E se a empresa precisar reduzir o tempo total para 2 horas no máximo, quantos técnicos seriam necessários? O que, que vocês colocaram? Já botaram ali, né? Que não precisaria de mais nenhum, né? Já daria conta. E essa é a resposta correta, né? Aí que estava a pegadinha, entre aspas, tá? Realmente, não precisa de mais nenhum homem, porque se a gente precisar de 2 horas para fazer a manutenção, cada um vai trabalhar 2 horas e deu tudo certo. Caso a gente precisasse de menos de 2 horas, aí era fácil de calcular, era só dividir o número total, né, de horas pelo número de horas que eu preciso, né? Então, por exemplo, 6 dividido por 1,5, 1 hora e meia. Daí daria o número de homens ali. Fechou? O que, que acharam da atividade, pessoal? Conseguiram fazer? Foi tranquila? O que, que vocês me dizem? Show? Então tá bom. Então tá. Então agora nós vamos fazer um intervalo aí para dar uma descansada na cabeça. 10 minutinhos e daqui a pouco a gente volta aí para a segunda parte da aula e no final a gente vai ter uma outra atividade um pouquinho maior, tá bom? Até daqui a pouco então.
Então vamos voltando devagarzinho. Vamos voltando. Estão aí? Já estão por aí ou ainda estão tomando água? Já estão. Estão aí. Alô, pessoal, vai começar a aula. Richard está aí. O resto do pessoal está aí também. Robson, a galera está aí. Robson está aí. Show de bola. Richard está aqui. Então tá, pessoal. Então vamos continuar, então, tá? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da TPM, tá? TPM é manutenção produtiva total, tá? TPM é uma ferramenta e essa ferramenta ela se sustenta, né? Como a gente fala, aí em cima de 8 pilares, tá? Essa é uma ferramenta que foi pensada aí durante muitos anos, ela reúne várias ferramentas junto dela, né? E aí ela se sustenta, né, sobre esses 8 pilares, tá? Que são, né, basicamente situações, tá? Para impedir que certas situações aconteçam na indústria, tá? Como, por exemplo, paradas corretivas desorganizadas, prolongadas e constantes, desculpa. Atrasos de entrega por causa de problemas de manutenção, necessidade de contar com altos estoques devido à baixa confiabilidade do processo, ter um alto índice de produtos defeituosos por causa da instabilidade do processo, não conseguir manter melhorias do processo. Então, a implementação desses 8 pilares da TPM, tá, pessoal, acaba sendo de uma maneira fundamental para criar uma responsabilidade compartilhada entre todos da empresa. Isso acaba promovendo o maior envolvimento de todas as pessoas que trabalham lá no chão de fábrica, tá? Em um ambiente adequado, né, de trabalho, os 8 pilares da TPM eles podem ser aí extremamente eficientes para aumentar a produtividade, né? Por quê? Porque isso vai reduzir os tempos de entrega, né, do produto e vai eliminar os defeitos aí do nosso produto, tá? Quais são os 8 pilares? Primeiro é a manutenção autônoma, né? Então, isso é basicamente a gente capacitar a mão de obra operária, né, para o emprego de algumas técnicas simples de manutenção que vão, por exemplo, desde limpeza até lubrificação, ajustes, regulagem de máquina. Então, o que acontece? A gente dá o curso, né? A gente dá um treinamento para quem vai operar a máquina, para que eles consigam fazer essas pequenas manutenções, para não ficar lotando e atrapalhando muito o pessoal da manutenção, né? E isso acaba estreitando a relação entre os operários e o pessoal da manutenção. O segundo pilar é a manutenção planejada, né? Então, o objetivo desse segundo pilar é evitar que a máquina deixe de operar com problemas imprevistos, tá? Decorrentes no processo. Então, para a gente cumprir esse requisito, a manutenção planejada ela vai contar principalmente em atuar com a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Então, a primeira busca é prevenir a interrupção da máquina, né? Usando ali a gestão, né? Da manutenção daquela máquina. A segunda é a gente fazer uma investigação periodicamente para a gente ver como é que vai funcionar essa máquina ao longo do tempo. O terceiro pilar é a manutenção da qualidade, tá? E esse pilar ele tem como função, tá? Impedir que produtos defeituosos sejam gerados, ok? E essa circunstância, tá? Esse terceiro ou quarto pilar? Terceiro pilar é quando a gente implementa alguns procedimentos operacionais padrão, né? Utilizando aí alguns dispositivos como o Poka-Yoke, que a gente vai ver ou nessa unidade curricular ou na próxima, controle estatístico de processo. Então, a gente vai assegurar, através da manutenção, que os nossos produtos não vão sair defeituosos por conta disso. O quarto pilar é melhorias específicas, né? Então, essa é uma oportunidade para os profissionais de processo, qualidade, produção e manutenção compreender e discutir quais são os fatores mais importantes para a gente implementar com eficácia todas as ferramentas de melhoria de desempenho. Então, tá? Seriam melhorias específicas.
O quinto pilar é um controle inicial, né? Então, aqui tem uma pergunta, né? O tempo de vida de um produto vem diminuindo constantemente, não é mesmo? Isso ocorre por conta de avanço tecnológico e industrial que são desenvolvidos no meio corporativo, tá? E aí, para a gente ter esse controle inicial, a gente tem que fazer uma análise preventiva de todo o maquinário para ver o que realmente precisa, como é que funciona. Então, esse controle inicial também é um pilar da TPM. Pode falar, Robson. Professor, surgiu uma dúvida aqui em relação à manutenção preventiva, mas eu vou entrar na manutenção preditiva. Tá. Né? É o seguinte, nesse caso, a gente poderia associar um sensor, um exemplo lá, um sensor de temperatura e tal, ele é associado com a IA, para poder, nesse caso, antes mesmo que o próprio técnico ele perceba, a própria inteligência artificial, ela já pega os gráficos anteriores, já faz a comparação e veja se há necessidade da substituição dessa peça ou não. Isso seria viável? Sim. Totalmente viável. Só que para isso acontecer, você teria que ter um banco, né, de dados, né, para essa inteligência artificial poder comparar, né? Se você não primeiro você tem que criar esse banco de dados. Então, por exemplo, eu vou criar um banco de dados de 1 ano de monitoramento e vou dizer para a inteligência artificial assim, ó, esse comportamento é normal. Tudo que for fora daqui é anormal. E aí, a partir disso, ela vai começar a, como a gente fala, né, treinar, né, para entender o que é normal e o que não é normal. Aí também onde entra a questão do blockchain, no caso, que seria a questão do estoque, o controle, para saber se necessário a compra de certo tipo de peça. Tudo isso aí também, acho que, assim, no meu ver, né, minimizaria também a questão da questão das paradas. Né? Perfeito. Não, é isso aí mesmo. Pode ser usado o blockchain, né? Daí o blockchain, no caso, seria usado para essa segurança de dados, basicamente, tá? Para isso não vazar para fora, né? Porque é complicado, né? Essas coisas têm que estar muito bem armazenadas aí na empresa, mas pode usar sim. Isso aí seria, obviamente, uma manutenção preditiva, né? Porque a gente está usando ali de sensores, tudo isso para poder fazer, beleza? Outro pilar da TPM é o treinamento, né? Então a gente entende quando a gente aplica a TPM, né, que investir em treinamento e capacitação para todos os funcionários da empresa é extremamente importante. Por quê? Novos sistemas vão sendo desenvolvidos, novas máquinas vão chegando, novas tecnologias vão chegando, né? E é todo dia que aquele negócio se sustenta, né? No dia a dia, né? Então o treinamento acaba sendo muito importante também. E o último, o penúltimo, acho que é o penúltimo. O penúltimo, pilar da TPM é segurança e meio ambiente, tá? Por que é importante? Porque qualquer máquina que dê um problema, por exemplo, vazamento de óleo ou algo do tipo, se a gente não tratar esse vazamento de óleo, né, a gente pode aí estar levando multa ambiental, tudo isso, e segurança eu nem preciso falar, né? Se a gente não ter segurança, alguém pode perder uma mão, pode perder um dedo, e isso não faz nem sentido. Eu sou engenheiro de segurança e isso é extremamente ruim, tanto para quem se acidenta, quanto para a empresa também, tá? E o último é o TPM administrativo, né? Que é a questão da parte administrativa da manutenção. Aí contando com toda a parte do Lean Office, programa 5S, a parte de organização, né? Toda a parte de documentação muito bem detalhada, né? Então, aí também a parte de TPM administrativo é muito importante, tá? Alguma dúvida?
Nenhuma dúvida? Não? Então tá. Então agora nós vamos para a segunda atividade de hoje, né? Qual é essa atividade? Tá ali, ó. Vocês, como técnicos em mecânica, estão responsáveis pelo setor de manutenção. E a missão de vocês é preparar um plano de manutenção preventiva e um de manutenção preditiva para um torno mecânico. O plano tem que ter o quê? O que vai ser checado na máquina, a frequência com que será checado, quais ferramentas ou equipamentos serão necessários. Então só precisa ter isso. Mas é um plano preventivo e um plano preditivo, tá? Logicamente, no preditivo vocês podem usar 2 métodos preditivos, tá? E o preventivo aí vai de vocês, tá bom? Vou dar aí meia horinha para vocês fazerem, acho que dá tempo, tá? 15 minutos para cada plano é o suficiente, tá bem? Alguma dúvida quanto à atividade ou não? Não? Então tá, vou no banheiro ali rapidinho, qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat.
Pessoal, já que estamos só nós três, a hora que vocês terminarem aí, me avise. Daí a gente, se quiserem corrigir antes, podemos corrigir, tá? Então tá, meu povo, vamos corrigir então. Vamos lá? Então vamos assim, ó. Vamos primeiro o preventiva e depois o preditiva, tá? Então, o plano de manutenção preventiva do Robson. Pode falar, Robson. Plano preventiva seria a troca do óleo lubrificante, né? Verificação também do óleo refrigerante. Tá. Também a troca, a verificação das engrenagens, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. E aí das pontas de desbate e de acabamento. Aí as chaves necessárias seria a chave de boca, seria os lubrificantes, né? O torquímetro, né? Que seria para verificar os apertos dos parafusos corretamente e nível de frequência mensal. Tá, ok. E o teu, Richard? O teu de preventiva? Então, o meu eu separei em 3 partes, no caso que foi a diária, a semanal e a mensal. Tá. No caso, a diária seria a lubrificação geral, limpeza, verificação visual de detecção de vazamentos, óleos ou graxas. Ok. As ferramentas e equipamentos, panos, pincel, graxa e óleo lubrificante. Já a frequência semanal é verificação das correias e esticadores, inspeção dos rolamentos, ruídos anormais e folgas, e reaperto de parafusos e fixadores, ferramentas, chaves de fenda, chave de boca e torquímetro. E o mensal, no caso, alinhamento de cabeçote, barramentos, teste de funcionamento dos freios e sistema de segurança e substituição de fluidos, se necessário. Ferramentas, relógio comparador, nível de precisão e fluidos de corte. Perfeito. Show de bola. Ambos estão corretos. Um com mais verificações, um com menos verificações, mas está tudo certo. Agora vamos para a manutenção preditiva do Robson. A preditiva seria a verificação de partículas, né, no óleo lubrificante, vibrações, temperatura, verificação do sensor de temperatura, reapertos, né, de parafusos, raio-x, caso fosse necessário, né, para verificar a integridade até mesmo das engrenagens, algumas peças, tudo isso aí, e a frequência diariamente. E as ferramentas utilizadas seria o próprio o sensor de temperatura, né? Todos esses aí que já... aliás, isso aí seria a questão do raio-x, o sensor de temperatura e de vibração. Tá. Deixa eu só corrigir uma coisa no teu plano de manutenção preditiva. Essas verificações não tem como ser feitas diariamente, tá? Então, tu pode colocar, por exemplo, conforme programação, tá? Daí fica um pouco melhor. Porque o que acontece? Não tem como eu retirar a peça da máquina diariamente para fazer raio-x, por exemplo. Certo? Conforme? Pode botar conforme demanda ou conforme programação, pode ser. Tá bom?
Ok, obrigado. Obrigado, o resto tá perfeito. Show de bola. Richard, agora o teu. O meu, no caso, eu dividi em duas partes, de novo. No caso, foi a frequência mensal, análise de vibração, identificação de desgaste, rolamentos e desalinhamentos e desbalanceamento, termografia, verificação de aquecimento e excessivos em componentes elétricos e mecânicos, ferramentas e equipamentos, analisador de vibração e câmara termográfica. E frequência trimestral, no caso, análise de óleo, lubrificante, detecção de contaminantes e desgaste internos, ferramentas e equipamentos, kit de análise de óleo. Fechou. Então, aí no teu caso tá correto. Por que que tá correto? Porque as tuas análises que tu escolheu, elas fazem sentido serem mensais ou trimestrais, tá? Porque são análises que a gente faz geralmente na máquina, né? Então, diariamente também não faria sentido, semanal também não, mas mensal e trimestral faz sentido. Outras verificações que precisariam da parada da máquina, como análise de óleo, que seria a análise ferrográfica, né? Raio-X ou algo assim, tá? A análise por partícula magnética, algo assim, aí precisaria de mais tempo, aí melhor seria conforme demanda, mas os dois estão certinhos. Fechou, pessoal? Era isso? Então, por hoje está ganho, tá bom? Semana que vem a gente vem para a última aula ao vivo, tá? Queria agradecer a participação de vocês aí, é muito bom quando vocês participam. Semana que vem eu não sei se eu trago a atividade desse modo, mas eu vou trazer outras coisas também para a gente fazer. Fechou? Pessoal, então, bom restinho de semana aí para vocês de trabalho, bom final de semana, bom descanso e até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês, vão com Deus. Tchau, tchau, pessoal.